a decoração iniciada, muitos estão com as fantasias feitas. Hoje nós vamos ver a respeito de algumas fantasias que os irmãos vão ver hoje à noite, para poder entender alguns personagens. E no dia 31 de outubro, nós comemoramos a festa da Reforma. Alguém sabe quantos anos estamos comemorando? Não vale o Trento, não. 507 anos da festa da Reforma. Nesse período, começam a inundar as redes sociais fotos de Martinho Lutero, frases de Martinho Lutero, outros grandes reformadores, mas muitas pessoas não sabem o quão importante foi essa data para a fé cristã. Muitos não sabem quão atual é, talvez mais atual ainda do que na época do seu surgimento em 1517. É muito importante a gente aprender sobre a história da igreja. É muito importante a gente estudar sobre a história da igreja, e hoje o objetivo da minha ministração, a ministração no retiro, elas foram divididas em 3. Eu fiquei com a parte introdutória, então eu tenho um desafio de 1 hora falar sobre 1.500 anos, vai ser tranquilo, tranquilo. 1.500 anos em 1 hora é fácil de falar. E depois, na parte da noite, o pastor Robson vai trazer os solas, que já tem uma colinha aqui atrás, os tópicos da pregação já estão aqui atrás, e depois, amanhã, o pastor Glaico ele vai trazer sobre a necessidade da reforma hoje em dia, a reforma com o apóstolo João, que nós vimos na lição do PG. E por que estudar história? Por que, Fabrício, você vai falar de 1.500 anos? Por que eu, cristão, preciso saber disso? Porque ou a história é a nossa pedagoga, como o pastor Hernandes fala, ou ela é a nossa coveira. Ou nós vamos aprender com a história para não cometermos os erros que foram cometidos, ou nós vamos cair nos mesmos erros, ou então piores. Por que nós devemos aprender com a história da Reforma Protestante, com a história da igreja? Para que nós vejamos quão pernicioso foi, quão prejudicial foi para a igreja deixar a palavra de Deus de lado. Para nós entendermos quão mal fez para a igreja, nesse período, deixar a palavra de Deus de lado. Ah, Fabrício, mas isso é coisa que aconteceu há 1.500 anos atrás, 2.000 e tantos... Não, mas isso é coisa que está acontecendo hoje. Lembra? A história é a nossa pedagoga, a nossa professora, a nossa coveira. Ou nós aprendemos com a história, ou nós vamos repetir os mesmos erros da história. Infelizmente, hoje em dia, nós temos visto os mesmos erros sendo cometidos, erros que nós vamos falar aqui hoje. Nós temos visto o liberalismo teológico, nós temos visto pastores ensinando que a palavra não é a palavra de Deus, mas só ela contém a palavra de Deus, e isso é um perigo enorme. E homens renomados, homens influentes, homens que têm muitos seguidores que estão ensinando isso. Muitos jovens, outro dia eu estava conversando com o Bruno, no PG, e ele falando de um amigo pastor, que ele pensa desse jeito, que a palavra não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém. Aí a gente estava até conversando, qual que é o critério? O que é, o que não é? A conveniência. Se eu acho que determinada parte do texto me incomoda, não é. Agora, se eu gosto, isso é a palavra de Deus, e isso tem crescido. Então é importante a gente estudar. É importante a gente estudar sobre a história, para entendermos que muito sangue foi derramado, muitos homens morreram, muitas mulheres morreram, muitas famílias morreram, para que nós pudéssemos ter a palavra hoje, para que você pudesse ter aí a versão NVI, NTLH, ARA, Almeida Revista Atualizada, para que nós pudéssemos ter à nossa disposição esse tanto de Bíblia. É importante a gente estudar a história para que nós entendamos também que, mesmo diante de momentos tão sombrios, mesmo diante de momentos onde parece que as trevas estavam dominando e não tinha mais esperança, Deus, ele continua com todo o poder, e ele é o soberano que domina todas as coisas. Isso está na história. É importante a gente estudar a história, meus irmãos. E hoje nós vamos estudar. O objetivo aqui é, de uma maneira bem prática, bem dinâmica, nós irmos da fundação da igreja em Atos 1:8, inclusive vai ser o texto que nós vamos ler, podem abrir em Atos 1:8. Nós vamos fazer uma viagem da fundação da igreja até as 95 teses.
atento ao relógio. Atos 1:8. Já abriram, já ligaram. Vamos à leitura. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, nesse texto, nesse versículo, nós temos um programa de Jesus. Nós temos uma promessa, um poder e um programa. Qual que é a promessa? Vocês receberão o Espírito. Qual que é o poder? O Espírito Santo. Qual que é o programa? Vocês serão minhas testemunhas por toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vimos como que Jesus direcionou, como que esse programa foi cumprido à risca. Nós, estudando Atos dos Apóstolos, nós vimos que do capítulo 1 ao capítulo 7, o Evangelho ele ficou na região de Jerusalém, na região da Judeia. No capítulo 8, nós vimos que o Evangelho ele expande suas fronteiras, ele vai para a região da Samaria. Quando nós vamos para o capítulo 9 até o capítulo 28, nós vimos que o Evangelho ele vai alcançar os confins da terra. Começando pelas viagens missionárias do apóstolo Paulo, nós vimos do capítulo 13 ao capítulo 14, a primeira viagem do apóstolo, onde que ele vai para a região da Galácia. Depois do capítulo 16 ao capítulo 18, nós vimos a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que ele vai para a região da Macedônia, ele vai para a região da Caia. Depois, no capítulo 19 ao capítulo 20, nós vimos a terceira viagem do apóstolo, onde ele alcança a região da Ásia, que através da grande cidade de Éfeso, o evangelho ele é propagado para toda a província, cidades como Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos, toda aquela região ouve o evangelho. E no capítulo 21 ao capítulo 26, nós vimos que Paulo ele fica preso pelos judeus na região de Jerusalém, ele é transferido para Cesareia e ele fica sendo acusado injustamente. E depois, no capítulo 27 ao capítulo 28, nós vimos o apóstolo chegando em Roma, mas não da maneira que ele queria, da maneira que ele tinha planejado, mas ele chega preso. Ele chega preso e onde que ele vai escrever as cartas da prisão? Ele vai escrever Efésios, vai escrever Filipenses, que nós estamos estudando, vai escrever Colossenses, vai escrever Filemão. E lá ele vai pregar para a guarda pretoriana, lá ele vai pregar para homens poderosos vão ouvir falar sobre o Evangelho. Os confins da terra naquele período era Roma. E o registro de Atos, ele encerra, silencia o registro. Não tem mais história falando, mas a história continua. O mesmo Espírito Santo que estava capacitando e fortalecendo os homens lá no início, para começarem desde Jerusalém, em 50 anos, o Evangelho sai de uma pequena cidade, Jerusalém, e ele vai alcançar a capital do Império Romano, Roma. E Deus continua hoje. Deus continuou durante a história. Atos silenciou, mas na história nós vimos o Espírito Santo impelindo homens. Na história nós vimos, e vamos ver aqui, o Espírito Santo levantando homens tementes a Deus, homens corajosos, homens que não importavam em serem mortos, queimados, crucificados, para que o nome de Jesus seja glorificado. Meus irmãos, nós entramos nos 300 primeiros anos, vamos chegar nos 1500, nos 300 primeiros anos da igreja. Quando Jesus nasce, o mundo está sob o domínio de qual império? O Império Romano, sobre o imperador César Augusto. E só uma contextualização, na época, o Império Romano tinha 50 a 60 milhões de pessoas. Equivale hoje à Itália, a população da Itália. Só na capital Roma tinha 800 mil a 1 milhão de habitantes. A gente pode pegar Alagoas, Contagem tem 600, 700 mil pessoas, só para os irmãos terem a noção de dimensão de população. Fabrício, 50, 60 milhões é pouco, Itália é um país pequeno. Estima-se que na época a população mundial era de 200 milhões de pessoas, o mundo todo. 50 a 60 milhões, então 1 a 4 pessoas no mundo pertenciam ao Império Romano. Aí os irmãos têm a noção do poder desse império, da magnitude desse império. 1/4 do mundo estava sob domínio, sobre a extensão do Império Romano. E Jesus, ele nasceu
Só que lá em Lucas 3 vai dizer que o Senhor Jesus, quando ele inicia seu ministério, aí já era outro imperador chamado Tibério César. Depois de Tibério César vem o Calígula, vem o Cláudio, e no ano de 54 tem um imperador, que ele é conhecido, chamado imperador Nero. Nero assume o Império Romano. E Nero era um homem muito mau. Nero era um homem devasso. Nero era um homem muito cruel. Nero, por disputa de poder, ele mandou matar membros da sua própria família, inclusive a sua mãe, e forjou depois que ela suicidou. Nero era um homem muito cruel, que nem os senadores, ele era doido, que nem os senadores suportavam ele, tanto que em 68 ele vai ser deposto, e para não ser capturado, ele suicida. Mas aí chegamos no ano de 64, que marca o cristianismo. Acontece uma tragédia no Império. A capital, Roma, ela é incendiada por quem? Pelo doido do Nero. Ele vai incendiar dos 14 bairros, 10 bairros ficam 7 dias pegando fogo, do dia 17 de julho até o dia 24 de julho de 64. E o que acontece? 4 bairros não pegam fogo. Quem que morava nesses 4 bairros que não pegam fogo? Os cristãos. Dando um álibi perfeito para esse imperador louco colocar a culpa nos cristãos do incêndio em Roma. Meus irmãos, começou um massacre violento para todos os crentes. Os historiadores falam que faltou madeira para fazer cruz, devido a tantos homens, mulheres que foram crucificados. Eles colocavam piche neles, passavam elementos que eram inflamáveis, penduravam esses homens nos postes e ateavam fogo. Eles eram queimados vivos para iluminar a cidade de Roma à noite. Foi um momento terrível, esse ano de 64, que marcou o cristianismo. E nós continuamos a história. No ano de 66 explode uma rebelião. Os judeus, eles estão chateados, estão invocados já com os altos tributos cobrados por Roma por causa de tensões religiosas, e um general chamado Tito é enviado para Jerusalém para conter os ânimos. No ano de 68, o imperador Nero ele é deposto pelo Senado, ele foge para não ser preso, ele comete suicídio. No ano de 70, a rebelião em Israel ela está descontrolada, está tendo muita bagunça. Aí o general Tito ele vai, sitia a cidade e ele vai cumprir a profecia de Jesus. Os irmãos lembram? Jesus falando? Jesus vai dizer que, Mateus 24, ele vai dar a profecia da destruição de Jerusalém, a destruição do templo, que ele vai falar, ai das grávidas nesse período, que vai ser um momento de muito sofrimento. Se vocês estiverem trabalhando, corram para as colinas. Ele está falando desse momento no ano 70. Que o general Tito ele destrói Jerusalém, ele destrói o templo e acontece a maior diáspora dos judeus. O que é diáspora? Dispersão. Os judeus eles são dispersos por todo o mundo. E do ano 70, sabe que ano que os judeus foram voltar para o seu território? Em maio de 48, quando a ONU ela reconheceu o Estado de Israel de novo. Então, do ano 70 até 1948, os judeus ficaram sem território. E no ano 70 também, meus irmãos, é um período marcante que começa a construção pelo imperador Flávio Vespasiano do Coliseu. Os irmãos conhecem o Coliseu, não conhecem? E o seu filho, por volta do ano 80, vai inaugurar o Coliseu que seu pai começou a construir, e ele faz uma festa tremenda de 100 dias de festa de inauguração. E nesses 100 dias, 10 mil crentes são mortos. Sabe como que eles eram mortos? Pelos gladiadores. Sabe como que eles eram mortos? Amarravam peles de animais e mandavam eles para serem mordidos pelos cães selvagens, pisoteados pelos touros, para que eles sejam devorados pelos leões. Foi um momento muito cruel. 10 mil crentes mortos em 100 dias de festa. E o Coliseu ele foi conhecido como o anfiteatro da morte. Historiadores dizem que mais de 500 mil pessoas morreram naquele lugar, até que isso foi proibido. Então, no ano 70, ocorre a inauguração do Coliseu e chegamos no ano 81. Tem a mudança no governo de Roma. Assume um novo imperador chamado Domiciano.
Domiciano é o primeiro imperador a rogar para ti o título de Deus. E ele é aquele imperador que, quando nós estamos estudando Apocalipse, ele que é o responsável por deportar o apóstolo João para a ilha de Patmos. Na cabeça dele, talvez ele estaria silenciando o cristianismo, pois era o último apóstolo vivo, os demais apóstolos já estavam mortos, foram mortos pelo martírio. João é o único vivo, o que Domiciano faz? Eu vou silenciar o cristianismo. Manda esse cara, isola ele numa ilha chamada Patmos. Só que Domiciano não sabia, que ele achava que ele estava fechando a porta da terra para João, mas Deus chama João e abre uma porta do céu. Deus chama o apóstolo João e fala, olha, vem para cá que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Tem um esboço aqui da vida, dos acontecimentos, e nesse esboço João vê que o cordeiro que abriu o livro selado é o cordeiro que está no controle da igreja. Nesse livro, João vê nessa revelação que Apocalipse significa isso, e muitas pessoas têm medo de estudar Apocalipse por causa da sua linguagem, por causa do fim do mundo, mas o livro de Apocalipse é um livro de consolo, porque o livro de Apocalipse é um livro que nos mostra que mesmo diante de momentos sombrios, Deus está no controle, que mesmo diante dos momentos na história mais tenebrosos, é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que coordena a sua igreja. E agora, meus irmãos, nós chegamos por volta do ano 100 ao ano 300 e a perseguição continua. Tem um pai da teologia latina, Tertuliano, ele diz que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. O que isso quer dizer? Quanto mais pessoas eram martirizadas, mais o evangelho crescia. Quanto mais sangue era derramado, mais o evangelho era propagado. Quanto mais pessoas eram presas, mais pessoas convertiam a Cristo. Os imperadores que vieram nessa época, todos maus, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Décio Diocleciano, a perseguição continua, os cristãos têm que reunir em cavernas, escondidos, eles têm seus bens confiscados, eles não podem reunir em templo, eles são mortos, apaulados, afogados, perseguidos, até que chega o ano de 313, tem o Edito de Milão. O que foi o Edito de Milão, Fabrício? Foi um documento assinado por Constantino, onde que ele proibia a perseguição de todos os cristãos. E por que Constantino fez isso, Fabrício? Ele estava numa batalha decisiva, e ele olha e vê um sinal, ele vê uma cruz escrita assim, olha, com esse sinal vencerás. Aí ele fala, olha, se eu vencer, eu vou mudar de vida. E ele vence essa batalha, e ele se torna, então, o primeiro imperador cristão. Ele se converte, e é proibido a perseguição aos cristãos. De uma religião perseguida, depois de alguns anos vai se tornar a religião oficial do império. Os governadores eram obrigados a serem cristãos. Se você não fosse cristão, agora passou a ser o contrário, começaram a perseguir os pagãos para que eles fossem cristãos. Fabrício, que bênção, que coisa boa, isso foi bom? Foi muito bom, mas foi muito mal. Isso foi bom? Foi. Por quê? Os cristãos eram mortos, afogados, apaulados, entregues às feras, crucificados, agora não seriam mais. Foi muito bom, porque os cristãos tinham seus bens confiscados, agora eles não teriam mais, teriam seus bens devolvidos. Foi muito bom, porque os cristãos que tinham que se reunir escondido, agora eles poderiam reunir em templos, e templos construídos pelo próprio Estado. Foi muito bom por causa disso, mas foi muito mal, porque a porta de entrada para a igreja, que era a conversão, começou a ser a conveniência. Foi muito mal, porque ser crente agora não precisava ter coragem. Você falar que você era cristão não significava que você estava sujeito a morrer se preciso for. Mas se você quisesse algum privilégio do Estado, você teria que falar que era cristão. Se você quisesse ser beneficiado pelo Estado, pelo Império, você teria que falar que era cristão. O que aconteceu? Muitos pagãos, sem converter, sem acreditar em nada, eles vieram para o cristianismo. Por quê? Por causa de conveniência. E com isso, o que aconteceu? Eles começaram a trazer seus costumes, eles começaram a trazer seus deuses, eles começaram a trazer suas festas. As festas pagãs foram entrando na igreja e eles só trocavam o nome. Olha aqui, é festa para adorar a deusa Vênus. Não, agora é festa para adorar a Virgem Maria. Não, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a imagem dos mártires, a gente vai trazer para os templos para que a gente comece a venerar esses mártires.
Já sabe onde que vai chegar, né? Adoração aos santos. Entra um tanto de costume pagão no meio da igreja. Foi um período onde que foi afastando da verdade dos pais da igreja, e ela começou então a corromper teológica e moralmente, meus irmãos. Foi um período onde que a doutrina de Cristo foi muito atacada. Inclusive, no ano de 325, Constantino ainda era o imperador, e ele tinha um senhor lá, um presbítero, chamado Ário, que criou o arianismo, que ele falava que Jesus, ele não podia ser Deus, ele não era divino. Ele estava conflitando com isso. Aí Constantino convoca outros líderes, outros religiosos, e tem o Concílio de Niceia, no ano de 325, para poder, através de Atanásio, ele derruba as heresias de Ário e fica estabelecido: Jesus, ele tem os mesmos atributos de Deus, ele é 100% Deus também. Só que eles focaram tanto no atributo divino de Cristo que eles deixaram o atributo da humanidade dele de lado. Então, em 381 é preciso convocar outro concílio, o concílio de Constantinopla, para falar: olha, Cristo ele é divino e Cristo também é um homem. E isso foi ser resolvido só no ano de 451, no concílio de Calcedônia, onde que ficou definido: olha, Jesus ele é verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente homem. Ele não perdeu sua divindade ao encarnar, e ele ressuscitou como homem, ele está à destra do Pai como homem, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso redentor. Isso foi definido no concílio de Calcedônia em 451. As heresias entrando, e o povo tinha que brigar contra isso. E não só a heresia sobre a pessoa de Cristo, começou a entrar heresia sobre a graça, sobre a salvação. Começou por volta do ano 400, um monge da Bretanha, chamado Pelágio, que ele falava que o homem não é mau, que o homem ele é neutro, que o homem pode escolher a Deus, o homem não precisa da influência de Deus. Qual que era o nome dessa heresia? Pelágio, pelagianismo. Ele vai tentar refutar as doutrinas de Agostinho, do século IV, que falava sobre a graça, que a graça, o homem é pecador, o homem, ele, se não for Deus que vem atrás do homem, o homem nunca vai escolher Deus. E esse ensino errado foi condenado no concílio de Cartago, de Éfeso, e finalmente no concílio de Orange, em 529. Meus irmãos, muitas heresias naquela época, muitas heresias com roupagem nova hoje. Fabrício, heresia só tinha naquela época? Não. Temos o semipelagianismo no nosso meio. O que é o semipelagianismo, Fabrício? Semipelagianismo é assim: olha, Fabrício, eu entendo, o homem, ele é mau, mas é o homem que toma decisão por Deus, e Deus, vendo que o homem tomou decisão por ele, vem ajudá-lo. Eles ensinam que a salvação é como se fosse um menino tentando pegar um copo de água na mesa. O pai vê o menino tentando pegar, mas ele é pequenininho, ele não alcança, aí o pai vem: filho, você quer água? Que Deus age dessa maneira com a gente. A gente quer ser salvo, a gente toma a iniciativa, mas a gente não consegue. É Deus: você quer? Então eu vou te salvar. Isso é verdade, meus irmãos? Não. Efésios deixa muito claro que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto tem vontade? Morto escolhe? Morto toma decisão? Não. Se Deus não vier e nos dá a vida, nós vamos a passos largos para o inferno rindo. Se Deus não tomar a iniciativa, você não vai escolher Deus. É Deus que nos escolhe primeiro. Paulo deixa isso muito claro, que Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Não é porque a gente tomou a decisão, não. Então, nós vimos o semipelagianismo, nós vimos a outra heresia da hipergraça, que Deus vai salvar todo mundo, então você vive do jeito que você quiser. Nós vimos outras heresias com roupagem nova, a teologia do coach, a teologia humanista, onde que a palavra é tirada do púlpito e coloca frases motivacionais. Aí a gente começa a ver 10 maneiras para ser feliz, 5 maneiras para ser um crente bem-sucedido, como o pastor angariar membros e encher a igreja, são os títulos de algumas mensagens. Como fidelizar membros na sua igreja. Meus irmãos, nós precisamos voltar aqui para a palavra. Qual que é o motivo dessas heresias virem chegando naquela época? O distanciamento da
Bíblia. Qual que é o motivo desse tanto de heresia chegando na nossa época? O distanciamento da Bíblia. Lembra da história? Se não conhecermos a história, estamos condenados a repeti-la. E nós estamos repetindo a história. Enfim, chegamos aqui na Idade Média. Nós estamos aqui no século V até o século XV. Nós entramos na Idade Média e começa uma disputa de poder. Sempre que a igreja se corrompe doutrinariamente, começa uma busca de poder eclesiástico. Sempre. Sempre que a igreja deixa a Bíblia de lado, ela deixa a doutrina de lado, começa uma disputa para ver quem tem mais poder, quem que tem mais autoridade. Então começa, na Idade Média, uma disputa de poder religioso dos bispos das 5 maiores cidades da época. Roma no Ocidente, Constantinopla no Oriente, Alexandria, a 2ª maior cidade no Egito, Antioquia, a 3ª maior cidade na Síria, e Jerusalém. Os bispos dessas cidades começam a disputar quem tem mais poder, quem vai ter mais autoridade. A igreja está crescendo cada vez mais em autoridade no mundo todo, é a religião oficial. Aí chega no ano de 604 e o imperador Focas nomeia Gregório I, que era bispo de Roma, como bispo universal da igreja. Gregório I responde para ele: de maneira nenhuma eu vou aceitar. E qualquer um que aceitar esse título de bispo universal, ele tem que ser considerado anticristo, porque o único bispo universal chama Jesus. 604. Depois vem o ano de 607. Focas nomeia Bonifácio III como bispo universal. Ele aceita? Aceita. Aí começa a instituição do papado no ano de 607. E aqui uma observação. Muitos podem estar perguntando: Fabrício, o papado começou em 607? Mas eu aprendi que veio de Pedro. E a lista de papa de Pedro até o ano de 607? Meus irmãos, no ano 800 acharam na França um documento chamado Falsas Decretais de Isidório, que era um conjunto de documentos forjados, de documentos falsos, que, para tentar dar autenticidade para o papado, recuou o papado até Pedro. Porque eles interpretaram o texto de Mateus: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a igreja. Eles interpretaram esse texto erroneamente, como se Pedro fosse o primeiro papa. Então, o que eles fizeram? Um tanto de documento falso, forjado, para levar o papado de Pedro em diante, para poder dar autenticidade. Se os irmãos quiserem aprender mais sobre isso, tem a obra de Janus, o Papa e o Concílio, onde que ele vai destruir todo esse conceito do Papa sendo recuado desde Pedro. Eu aprendi isso estudando isso aqui, eu não sabia. Então o papado começou em 607. Lembra da disputa de poder entre as maiores cidades? Alexandria, Roma, Constantinopla. Aí o que Roma fez? A gente tem que ter um bispo universal. A gente tem que ter um cara que manda em tudo. E o imperador, ele nomeia Bonifácio III como Papa Universal, meus irmãos. E aqui o Papa foi nomeado e desvios doutrinários são aceitos pela igreja. Maria, sendo adorada como mãe de Deus, não só como mãe de Deus, mas como corredentora, como mediadora, como intercessora. A adoração também, aqui a oração pelos mortos, o purgatório, todos esses desvios, a venda de indulgências, tudo isso foi acontecendo, crescendo, a igreja foi se afastando cada vez mais da Bíblia e, com isso, porta aberta para heresias, para os ensinos errados. Quem dominava era o Papa, a palavra dele sobrepunha os demais ensinos e doutrinas. Ai daquele que fosse contra a Igreja Católica, ai daquele que fosse contra a Igreja do Império, todo mundo tinha que ser, os pagãos estavam sendo perseguidos. E chega um momento, meus irmãos, que a igreja, ela se fortaleceu politicamente, ela se fortaleceu economicamente. A igreja começou a ser detentora de várias extensões de terra. A igreja começou a dominar todo o cenário político. A igreja que falava quem que ia ser rei, quem que não ia ser rei, o que você ia fazer, o que você não ia fazer. Ou você era da igreja católica romana, ou você era um pagão, você não tinha escolha. A igreja estava dominando tudo, e chega o momento de Deus preparar o caminho para a reforma do século XVI. Começa no norte da Itália um movimento chamado Renascença. Até que a igreja dominava tudo. E Deus, ele prepara um movimento cultural chamado Renascença, onde que as 5 áreas vitais do ser humano que a igreja dominava são tiradas de sua mão.
Na política eu já falei. Quem que colocava era a igreja, quem que tirava era a igreja. Até que Maquiavel escreveu o livro O Príncipe, onde que ele ensina sobre ciências políticas. E os monarcas, os líderes, eles começaram a ver, não é bem assim não é a igreja que manda, não. Eles começaram a ver que a igreja estava detendo muito poder e isso não estava bom para eles. Então o domínio da política sai das mãos da igreja. Nas artes, quem escolheu o que poderia ser pintado era quem? A igreja. Tem que ser com o rosto assim, um corpo de um santo, desenha desse jeito. Aí chega quem? Leonardo da Vinci. Chega Michelangelo, e eles quebram esse padrão e tira do domínio da igreja as artes. Tem a ciência. Quem que determinava o que era verdade científica? A igreja. E aí de você falar, não, eu não concordo, não. Até que vem Nicolau Copérnico, e ele vai contra a igreja, falando que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol. Só que ele teve coragem de admitir isso só no final da sua vida, com medo da Inquisição. Mas vem o seu discípulo, o seu aluno, chamado Galileu Galilei. E Galileu, ele fala, olha, é a Terra que gira em torno do Sol. Aí o que a igreja fala? Ô Galileu, você vai negar que a Terra gira, senão eu vou te prender. Ele falou, negar eu nego, mas que ela gira, ela gira. E acha-se documentos dele, que ele mesmo foi lá e refez o documento, negando por quê? Com medo de ser preso pela Inquisição. Então, as ciências, o domínio das ciências é tirado da mão da igreja. Nós vemos também na arte, na ciência, na política, a religião. Quem que determinava o que era certo? O monopólio hermenêutico estava nas mãos da igreja, ela que interpretava. Todo mundo que lia sobre a Bíblia, lia através das lentes da igreja. Até que chega Martinho Lutero, e ele vai ler O Justo Viverá pela Fé, e ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, e vai tirar esse domínio hermenêutico da igreja, onde que todas as pessoas poderiam estudar. Meus irmãos, nesse período, Deus ele vai levantando homens, ele vai levantando pessoas que vão questionando esses desvios teológicos. Ele levanta homens, e nós entramos aqui no período dos pré-reformadores. Ele levanta homens para questionar esses desvios, homens amantes da Bíblia, homens que prezavam pela primazia da Bíblia, e esses homens, por estudar a Bíblia, eles viam tudo de errado que estava acontecendo, e eles começam a questionar. E nós temos aqui, eu vou falar de dois apenas, pré-reformadores. O primeiro dele é John Wycliffe. John Wycliffe era um professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, um homem culto, um homem amante da Bíblia, um homem estudioso, e ele tinha uma vontade tremenda da Bíblia ser traduzida para o inglês, que era o idioma dele, porque ele não concordava com esse negócio da Bíblia sem latim. A Bíblia estava em latim, ninguém entendia latim, só os padres que entendiam, e mesmo assim eles estudavam errado, e a tradição da igreja, a palavra do Papa estava na frente. E John Wycliffe, ele vai questionar esses desvios, ele vai defender essa necessidade de traduzir a Bíblia, e John Wycliffe, mesmo vivendo 100 anos, aproximadamente antes, ele influenciou homens como Calvino, homens como Lutero. Ele começou a escrever várias teses, até que a igreja chamou ele no alto tribunal eclesiástico e falou, John Wycliffe, você vai ter que negar isso daí que você está falando, você está indo contra a gente, contra a riqueza da igreja, contra a monopolização da Bíblia, você vai ter que retratar. Ele falou, não vou retratar. Ele vai dizer para aquele povo, como ousai vós, só por amor a lucro, fazer comércio com a graça de Deus? Ele vai dizer para aquele povo, com quem julgais vós estar contendendo? Com o ancião às portas da sepultura? Não, com a verdade. E a verdade é mais forte do que vocês, e há de vencer vocês. E os historiadores dizem que ele foi tão firme nessas palavras, que ele saiu do julgamento sem ninguém atrever a falar nada com ele. John Wycliffe, ele foi, meus irmãos, contra as relíquias sagradas que estava tendo na igreja. Na Idade Média, muitas lendas foram produzidas em relação a relíquias sagradas. O que é isso, Fabrício? São tesouros. Muitos viajantes, muitos soldados iam até Jerusalém, pegava qualquer coisa, trazia para a Europa, levava para qualquer outro país e vendia. Aqui, ó, isso daqui é pedaço da cruz de Cristo. Você quer? Tanto que tinha um príncipe, o Frederico Sábio, que foi até um dos que guardou Lutero no seu castelo, depois da dieta de Worms, que historiadores dizem que ele tinha 17 mil relíquias no castelo.
Você sabe o que é 17 mil pedaços de alguma coisa de Deus, da igreja? Ele tinha 17 mil. Eles falavam que ele tinha um cinto de Maria. Não me pergunte como que ele arrumou isso. Ele tinha a palha da manjedoura, onde Jesus nasceu. Ele tinha a foligem da grande fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego. Meus irmãos, ele vendia um ingresso para que as pessoas pudessem pagar para ver, e tinha muitas pessoas que pagavam, porque eles acreditavam que só o fato de você ver uma relíquia pagando, você já estava diminuindo sua pena. E estava escrito no ingresso dele, olha, você comprando esse ingresso para ver as relíquias, você está diminuindo a sua pena no purgatório. Meus irmãos, até hoje tem peregrinação por causa de relíquia sagrada. A gente fica rindo, é algo absurdo, mas até hoje tem gente que quer tomar banho no Jordão. Até hoje tem gente que quer a aguinha do Jordão. Até hoje tem gente que vai em uma determinada igreja do Templo de Salomão e fica comprando relíquias caríssimas que eles vendem lá na porta, porque acham que dessa forma Deus vai abençoar mais. Até hoje tem irmãos acreditando em objetos da fé. Era absurdo. Era muito absurdo. A Europa está cheia de relíquia sagrada. Tem a pena da pomba do Espírito Santo. Tem gota do leite do seio de Maria. Eles falam que só a cabeça de João Batista tem as 3. Tem uma em Budapeste, tem uma na Roma, porque tem que ter, né? Cada um quer ter cabeça. O próprio Lutero, no seu diário, ele fala que dos 12 apóstolos, só na Espanha tem uns 15. Porque é tanto osso de Pedro, é tanto osso de João, é tanto osso que tem uns 15 só na Espanha. É ridículo de pensar, mas hoje em dia muitas pessoas caem em coisas ridículas. As pessoas iam atrás disso, e o Wycliffe ele vai combatendo, ele vai indo contra, e ele foi um dos pré-reformadores que a igreja ela não conseguiu matar. Ele morreu em sua cama por volta dos 60 anos, mas a igreja ficou tão invocada com ele que depois de 40 anos que ele estava morto, sabe o que o Papa fez? Excomungou ele, condenou ele. Ele estava morto. Aí o que o Papa fez? Ele está morto? Arranca ele, desenterra o caixão, desenterra ele, pode queimar, e as cinzas vocês vão tacar no rio. Fez isso. Um historiador depois fala que, de igual forma como as cinzas de Wycliffe foram tacadas no rio e chegaram no grande oceano, as suas doutrinas saíram da Inglaterra e elas se espalharam por toda a Europa. Isso foi verdade, porque 1.200 anos depois, na República Tcheca, tem um homem que ele lia os estudos de Wycliffe. Tem um homem que também estudava mais a fundo, chamado Jan Hus, Jan Husine, que foi a cidade que ele nasceu, tinha criação de gansos. Hus significa ganso. E esse homem, ele estudando as teses de John Wycliffe, ele estudando aquela doutrina toda, ele começa também a questionar a igreja. Ele começa a ir contra aquele poder que a igreja tinha, aquele tanto de terra, aquele tanto de riqueza, e os camponeses morrendo de fome. Ele começa a questionar essa questão de a Bíblia está só em latim. Ele começa a pregar em público, em tcheco, porque era a língua que o povo da República Tcheca entendia. Ele falou, olha, o povo tem que entender o que eu estou pregando, eu não vou pregar em latim. Um homem estudioso também, o que aconteceu com ele? A igreja, Hus, faz favor, ó, você vai retratar. Tudo que você está indo contra a gente, dá um jeito de retratar. Ele falou, olha, eu não posso retratar, porque se eu retratar, eu vou estar mentindo, eu vou estar perdendo a salvação. Eu não vou retratar o que eu ensinei, o que eu falei contra vocês. E ele foi condenado, então, meus irmãos, condenado a morrer na fogueira. Ele foi condenado a ser morto através do fogo. Eles fizeram uma coroa de papel, desenharam 3 demônios e colocaram na cabeça dele. A tal que ele chegou e falou, olha, essa coroa de papel, mesmo sendo vergonhosa, eu carrego ela, porque o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mim, carregou uma coroa de espinhos. E quando ele estava sendo queimado, preparado, ele estava cantando hinos ao Senhor, ele falando para Deus, Deus, tenha piedade dos meus inimigos, eles me acusaram injustamente. E eles falam que o julgamento dele foi muito desonesto, que ele já foi para ser julgado com a sentença de morte dita. Ele ia ser morto. Já sabia que ele ia ser morto. E John Hus, quando ele estava queimando, historiadores dizem que ele deu um brado. E ele falou, olha, hoje vocês estão assando um ganso, Hus em tcheco.
Mas daqui 100 anos vai vir um cisne que vocês não vão poder assar, que vocês não vão poder pegá-lo com armadilha. E sem saber, ele estava profetizando sobre a vinda de Martinho Lutero. Meus irmãos, como que isso, quando a gente vai estudando, como que isso mexe conosco? Ele fala isso, mas sem saber, a morte dele, o fervor dele, a fidelidade dele foi influenciar Lutero, foi influenciar Calvino anos depois. Mas a igreja, ela continua se corrompendo. A igreja continua se corrompendo porque ela mata todos aqueles que se levantam contra ela. A igreja continua se corrompendo porque ela tortura todos aqueles que continuam contra ela. Aí surge um outro nome. Aí surge o nome Martinho Lutero. Martinho Lutero, meus irmãos, ele era de uma família religiosa. Ele fazia faculdade na cidade de Erfurt, na Alemanha. E ele estava no seu 2º ano. Ele está voltando de uma festa com seu amigo, de uma balada. Naquela época tinha balada, bebedeira. Ele era de uma família religiosa, um jovem estudioso, mas ele não tinha nada de religioso. E ele está voltando de uma balada em julho, lá na Alemanha, começa a chover, as nuvens escurecendo, a gente imagina os relâmpagos começando a dar, até que um raio vem e fulmina seu amigo. Seu amigo morre na hora. Lutero leva aquele susto, ele tem aquela experiência de quase morte. 1 metro para cá, 1 metro para lá poderia ser eu, e se eu morresse eu ia para o inferno, ele pensando, se eu morresse desse jeito eu ia para o inferno. E o que Lutero faz? Ele tem uma ideia: eu vou aproximar de Deus, quase que eu morri, eu ia para o inferno, então eu vou aproximar de Deus. E como que eu chego mais próximo de Deus? Eu vou ser um monge, que é o caminho mais perto para o céu. E ele escolhe ser um monge, ele vai para a ordem monástica dos monges agostinianos. Por que agostiniano? Porque 1100 anos antes de Lutero, teve um homem chamado Agostinho, que foi o maior teólogo do século IV. E Lutero, lendo Confissões, um livro de Agostinho, onde ele vai falar sobre a sua conversão, Lutero vê que Agostinho era um cara depravado igual ele. Era um jovem brilhante, estudioso, mas era um jovem depravado. E Lutero fala: olha, se Agostinho deu bom para ele, ele conseguiu, se Deus aceitou Agostinho, ele me aceita também. Agostinho, ele era tão depravado que ele era membro VIP de um bordel. Quando ele converteu, os historiadores dizem no livro dele que as trabalhadoras, elas viam Agostinho e falavam: Agostinho, cadê você? Agostinho, você sumiu, a gente está ganhando menos dinheiro, estamos sentindo falta de você. Até que um dia uma parou ele na rua e falou: Agostinho, eu sou a mesma, você não me reconhece? Ele falou: você pode ser a mesma, mas eu não sou mais o mesmo. Meus irmãos, e aqui um parênteses para nós: um homem que viveu 1100 anos antes de Lutero, através da conversão dele, ele influenciou Lutero na sua conversão. E o próprio Agostinho, ele foi influenciado pelo apóstolo Paulo. E como que tem sido a nossa vida? Nós estamos influenciando alguém? Você tem influenciado alguém, meus irmãos? O testemunho de conversão da sua vida, a sua vida transformada, ela tem impactado as outras pessoas? Só uma reflexão. E Agostinho, ele é convertido, ele vê o testemunho de Lutero, ele vê o testemunho de Agostinho, e ele começa então, ele se larga a faculdade de Direito e ele cai de cabeça nos estudos. E ele fica do ano 1506 até o 1512, 6 anos, estudando muito, ele se torna doutor, ele estuda línguas antigas, ele fica um exímio estudante, mas no seu diário ele fala que foram os seus 6 piores anos de vida. É assustador quando você vai ler. Ele fala que foi a pior fase da sua vida. Era tipo pegar um jovem devasso, ele vem para a igreja, ele vira líder de jovem, ele vira pastor, e você chega para ele: e sua vida? Ele fala: olha, foi os piores momentos da minha vida, foi da minha conversão até agora. Por quê? Lutero, ele aprendeu com aquela mente medieval que para ser aceito por Deus você tem que ser bom. Ele aprendeu com aqueles outros professores dele que você tinha que ser bom para ser aceito por Deus. E ele tentava ser bom e ele não era. Ele queria fazer coisa errada e ele via as outras pessoas que eram santas, ele falou: eu não sou santo desse jeito. Ele via as pessoas bonzinhas, ele falou: eu não sou bonzinho desse jeito. Ele via as outras pessoas que não pecavam, não tinham vontade de pecar, ele falou: eu tenho vontade de pecar, eu sou um cara mau. E isso consumia
Lutero? Lutero ele ficou muito chateado, porque ele queria ser aceito por Deus através da sua bondade, e ele via que quanto mais ele chegava perto de Deus, pior ele era. Ele ficava jejuando 3 vezes por semana, ele ficava fazendo vigília direto, ele acordava de madrugada e ficava recitando salmos. Quando ele tinha um sonho erótico, ele pegava um chicote com a ponta que machucava, que cortava, ele colocava feixes com pedrinhas, ajoelhava naquelas pedrinhas e ficava se autoflagelando. Porque talvez Deus olhasse para ele e falasse: Lutero, você é mau, mas pelo menos você está sofrendo aí, você está querendo ficar bom. Eles tinham esse pensamento. Chegou ao ponto de chegarem para Lutero e falarem sobre Deus, ele falou: olha, eu prefiro ouvir sobre um demônio do que sobre Deus. De tanto que ele estava afligido por tentar ser aceito, ele não conseguia. Aí a gente fica assustado isso vindo de Lutero. Mas só que Deus se ofende menos com a sinceridade de um pecador do que com a hipocrisia de um santo. Deus se ofende menos com a sinceridade de um pecador do que com a hipocrisia de um santo. O que é isso, Fabrício? Para nós chegarmos num lugar melhor, nós precisamos admitir que nós estamos num lugar pior. Para nós buscarmos um Salvador, nós precisamos admitir que nós estamos perdidos. Ninguém que está bom precisa de Jesus. Para nós admitirmos que nós precisamos perdoar alguém, nós precisamos admitir que nós odiamos alguém. Só que o ódio é feio. A gente não fala que odeia. A gente tenta relevar, a gente tenta esconder os nossos sentimentos mais obscuros, a gente fica vivendo de falsidade, uma falsa religião, uma falsa santidade. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, o arrependimento genuíno, ele vem com a convicção de pecado. Se eu não sei que eu sou pecador, que eu estou indo para o inferno, que eu sou podre, que eu sou mau por natureza, não tem jeito de ser salvo. E Lutero ele estava tentando entender isso, ele estava tentando ser aceito por Deus, e quanto mais ele aproximava de Deus, pior ele via. Quanto mais ele orava, menos vontade de orar. Quanto mais ele jejuava, mais pensamentos pecaminosos. Foi o próprio Lutero que chegou a dizer: nossa, eu achei que o velho homem tinha sido afogado nas águas do batismo, mas o infeliz sabe nadar. Por quê? Ele achava que no fato de ser convertido, não ia ter mais a tentação, mas a tentação continua. O processo de santificação é até o final da vida. Até Jesus retornar, nós temos que lutar contra a carne, mortificar a nossa carne, negar a nós mesmos e seguir a Cristo. E isso dói. Mas isso vem com sinceridade de coração. E, meus irmãos, o primeiro passo para o arrependimento é reconhecer que é pecador. E Lutero, ele estava nessa aflição muito grande, até que ele lê Romanos 1:5. O justo viverá pela fé. E Lutero tinha um entendimento errado sobre a justiça divina, porque ele tinha um entendimento que a justiça divina servia só para punir. E quando ele lê que o justo viverá pela fé, Deus abre o entendimento dele, que ele é aceito por Deus não por aquilo que ele fez, mas por aquilo que Cristo fez, e ele tem que crer em Cristo e na obra de Cristo. Isso muda a vida de Lutero, foi um fardo sendo tirado da vida dele. Isso muda a vida de Lutero, e não só de Lutero, mas da história. Em 1511, Lutero, já com 28 anos, ele vai para Roma numa peregrinação, e lá ele vê muita coisa errada. Ele vê padre com garotas de programa, ele vê bebedeira, ele vê vícios em jogos, ele sai de lá assustado, falando: olha, escândalo, isso tem que ser denunciado. E no ano de 1517, Lutero já tinha conhecimento da verdade, já era professor de teologia, já tinha estudado Romanos, já estava lecionando Romanos, já tinha a sua vida transformada. O Papa Leão X quer construir uma basílica, uma igreja. Só que não é qualquer igreja. Ele quer construir a maior igreja da região, a Basílica de São Pedro. E ele precisa de quê para construir? Dinheiro. Ele precisa de grana para poder construir essa basílica. Então a igreja, que já tinha se corrompido ao extremo, já tinha aceito a adoração a Maria, já tinha aceito o purgatório, já estava ensinando oração aos mortos, era uma igreja que estava toda corrompida. Eles começam, meus irmãos, aqui a vender indulgências. Eles já estavam vendendo, mas aqui foi uma forte venda de indulgência, porque eles precisavam arrecadar dinheiro.
e ninguém podia escapar da mão da igreja, nem depois de morto. Pensa comigo. Você tem um pai, uma mãe, uma filha que morreu. Aí alguém chega para você e fala: você ama seu pai? Você amava sua mãe? Você amava seu filho? Por quê? Seu pai não foi suficientemente bom para ir para o céu. Seu pai também não foi suficientemente bom para ir para o inferno. Seu pai está no purgatório. Mas se você ama mesmo seu pai, basta você dar X quantia de dinheiro para a igreja, que seu pai, no tilindar, ó o Johan Tetson, no tilindar da moeda caindo, a alma do seu pai vai para o céu. Ninguém falou amém, glória a Deus. Eu acho que faltou entonação, pastor, faltou o jeito. Não, mas ninguém ia falar amém, não. Meus irmãos, o povo acreditava nisso. O povo acreditava nisso. Eles vendiam, se você tinha dinheiro, você chegava lá, pegava a bula papal e você comprava 5 anos de perdão. Ah, não, eu quero 15 anos porque eu não quero ficar voltando aqui muito tempo. Então, dá mais dinheiro, 15 anos de perdão. Não, faz um negócio, eu tenho muita grana. Você pode me perdoar para sempre? Posso? Você dava aquela grana, o Papa assinava uma bula e falou: olha, você pode viver do jeito que você quiser, você está perdoado por toda a eternidade. Ridículo? É, mas acontecia. Acontecia demais, meus irmãos. E nessa altura, as pessoas encorajadas a comprar, Johann Tetzel vai para a Alemanha para vender indulgências. Nessa altura, Martinho Lutero já entendia que aquilo era errado, e Johann Tetzel vai no ano de 1517, mas quando Martinho Lutero fica sabendo, ele vai no dia 31 de outubro, na capela de Wittenberg, e ele prega as 95 teses contra as indulgências. Fabrício, por que dia 31 de outubro? Dia 1º de novembro é dia de Todos os Santos. Ia muita gente para aquela igreja. Ia muita gente para aquela região. Era como se Lutero estivesse comprando um período no intervalo do Jornal Nacional. Hoje não mais. Mas pegando um Cristiano Ronaldo no Instagram e o Cristiano Ronaldo postando as 95 teses. Muitas pessoas iriam ver. Esse que foi o intuito dele. Ele colocou estrategicamente no dia 31 de outubro, porque no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, ia ter muitas pessoas iam, e ele estava chamando o Papa para discussão. Só que o Papa, em 1520, Lutero já é o homem mais conhecido da Alemanha, ele recebe um ultimato de Roma. Lutero, o Papa, mandando para ele: você tem 60 dias para você retratar, senão você vai sofrer as consequências. Vai ser excomungado e pode ser morto. Sabe o que Lutero fez em dezembro de 1520? Pegou a bula papal e queimou, publicamente. Você quer que eu retrate? Toma aqui, ó, queimei. Só que em janeiro de 1521, o imperador chama ele. Aí não tem como você queimar o imperador. O imperador chama ele para uma assembleia, para uma reunião chamada Dieta de Worms. Foi uma assembleia onde tinha autoridades eclesiásticas, autoridades do império. Eles colocam os livros de Lutero, colocam as suas teses e falam com Lutero: Lutero, você vai retratar contra isso, senão você vai sofrer, você vai ser morto. Aí Lutero fala: me dá um tempo para pensar. Aí ele vai para determinado lugar, passa a noite, e os historiadores dizem que Lutero ele estava tão aflito, foi uma opressão espiritual tão grande nessa noite, que foi como se o demônio, como se o diabo estivesse fisicamente a tal ponto que ele pega o seu tinteiro e taca na parede. No outro dia de manhã, a dieta é recomposta, seus livros estão lá expostos. Ele chega e o Lutero decidiu, vai retratar. Ele fala: a menos que vocês me convençam pelas escrituras que eu estou errado, não é lícito, não é justo que eu vá contra a minha consciência. Então, assim eu permaneço, aqui eu me estabeleço e que Deus me ajude. Lutero sai daquela dieta, e aqui, meus irmãos, a faísca da reforma está dada, não tem volta mais. As pessoas entenderam: olha, nós mudamos a história nunca mais vai ser a mesma. Ele sai daquele lugar e ele é raptado, mas pela providência divina, não pelos seus inimigos, mas por pessoas que queriam preservar a vida dele. E ele fica num castelo escondido, e nesse período ele se debruça na tradução do Novo Testamento para o alemão. E a Bíblia, então, os ensinos de Lutero começam a sair da Alemanha, e esses gritos vão através dos solas para toda a Europa, que o pastor Robson vai trazer hoje à noite, vai explicar hoje à noite. Sola fide, sola gratia, solas Cristo, sola Escritura, soli Deo glória.
a Europa é incendiada e nunca mais o mundo foi o mesmo. Meus irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? Primeiro, nós só amamos o que conhecemos. Você ama a Deus? Você conhece a Deus? Fabrício, como que eu conheço Deus? Através da vontade dele revelada. Deus se revelou a nós através das Escrituras. Então, como que eu conheço a Deus? Estudando a Bíblia. Como que eu conheço a Deus? Voltando. A reforma é um retorno para as Escrituras. Fabrício, como que eu conheço a vontade de Deus? Já está revelada. Você tem que alinhar a sua vontade e a vontade dele revelada, meus irmãos. Aqui aprendemos a importância das Escrituras para uma vida santa e pura. Doutrina e vida andam junto, não tem como separar. O que eu creio vai moldar o modo que eu vivo. Se eu creio errado, vou viver errado. Se eu aprendi errado, eu vou fazer errado. Por isso que é importante nós termos a Bíblia como única e suficiente. Isso é essencial. Segundo, um teólogo reformado holandês disse: igreja reformada, sempre reformada. O que significa isso, Fabrício? Que a igreja vai se amoldar aos padrões da época? Não. Significa que a cada geração a igreja tem que reformar. A cada geração a igreja tem que retornar para a Bíblia, porque as heresias, elas vêm de novo numa roupagem diferente. A gente falou. As doutrinas erradas, elas vêm de uma forma muito bonitinha, amaciando o nosso ego. Então, cada geração tem a responsabilidade de ser guiada através do Espírito Santo para interpretar a Bíblia da maneira correta, para ir contra essas heresias. E, por último, o Salmo 103, 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Meus irmãos, nós vimos hoje um período marcado pela corrupção, um período marcado pelo monopólio da fé que reprimia as pessoas pelo medo, pela culpa, pela ignorância, pela ganância. Mas nós vimos aqui que Deus, Ele levantou homens. Nós vimos aqui que Deus, Ele sempre teve o remanescente fiel. Nós vimos aqui que a história da igreja nunca ficou à deriva. Jesus Cristo sempre está guiando a sua igreja, meus irmãos. A reforma protestante ocorreu no passado, mas ela não precisa ser esquecida. Então nós podemos afirmar aqui com toda certeza, a reforma continua. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar?